nós estamos aí, começamos uma nova série domingo e uma nova série quarta passada. Alguém lembra do nome da série de quarta passada? Saia do sistema. Vocês vieram. Quem sabe o nome da série de domingo à noite? Colocando a casa em ordem. Legal, estão pegando, né? Então hoje a gente vai falar, é uma segunda mensagem sobre saia do sistema. Por quê? Porque a nossa vida, ela é toda sistematizada. Assim como um computador, a nossa vida, ela é toda sistematizada. Todos nós temos sistemas, até os mais desorganizados. Ele tem um sistema desorganizado. É assim que funciona. O caprichoso, ele tem um sistema. O relaxado é um sistema. Então tudo é um sistema, e em certas áreas tudo bem, não estou dizendo que é pecado, se não é pecado, também não é o assunto, não é o propósito hoje. Mas a questão é a seguinte: tem muitas coisas do nosso sistema de vida que nos prendem, que nos limitam, e essa é a questão. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio quebrando todos os sistemas. Inclusive, preste atenção, o sistema religioso. Tanto que quem foi que crucificou Jesus? Os religiosos. Foram os religiosos que crucificaram Jesus. Ou seja, fomos nós, preste atenção nisso aqui, você que está em casa, fomos nós que crucificamos Jesus. Por quê? Porque Jesus veio quebrando os sistemas. Hoje eu ainda estudei, li 2 vezes com calma, Mateus 23, não vou ler nenhum texto desse versículo, mas eu li para mim, o quanto que Jesus, ele ali critica os fariseus, que eram os líderes espirituais daquele tempo, o quanto Jesus, ele afronta eles. É interessante que Jesus não afrontava os pecadores, mas ele afrontava os religiosos. Olha que interessante isso. Jesus não afrontava, não confrontava os pecadores, mas ele confrontava os religiosos. Ele não apoiava, ele não defendia pecado. Ele dizia: olha, vai, não peques mais. Não é esse o caminho. Quando Zaqueu diz, olha, depois de ter aquele momento com Jesus, ele diz: olha, se eu tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho, ele era rico, eu vou dividir com as pessoas que necessitam. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então, Jesus, ele veio quebrando paradigmas, quebrando sistemas. Por quê? Porque são os sistemas da nossa vida que nos limitam. E hoje eu quero falar, o título de hoje, a série é Saia do Sistema, mas o que eu quero trazer hoje a crise nos ajuda a sair do sistema. Esse é o tema de hoje. O tema da mensagem de hoje é: a crise, ela nos ajuda a sair do sistema. Isso é muito interessante, e eu peço que você preste atenção, tá? Por quê? Porque toda crise desperta algo em nós. Pode ser positivo ou negativo. Toda crise, ela desperta algo em nós. Por isso que a crise nos ajuda, de alguma maneira, a sair do sistema. Eu não estou dizendo que a crise tira todo mundo do sistema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a crise, ela pode ser um meio, uma ferramenta que vai nos acordar para a vida. E no desenrolar da mensagem você vai entender melhor isso que eu estou dizendo, como a crise mexe com o ser humano. Então o primeiro ponto da mensagem é: a crise desperta. A crise desperta. Anota aí, anota você que está aí em casa, tá? E eu vejo que o pessoal aqui, agora eu vou falar com o pessoal de casa, o pessoal aqui escreve os pontos, tá? Antes de vocês escrever, deixa o pessoal de casa escrever. E não importa que eu quero ver mais gente escrevendo, porque o pessoal é bem assim que funciona. Eu vou olhar, né? O pessoal bota o primeiro ponto: a crise desperta. Aí o pessoal de casa responde: amém. Não, escreve aí, eu quero ver você escrever, porque você sabia, preste atenção nisso, quando você ouve e escreve, você grava muito mais, porque você está usando ouvido, visão e
e ainda a ação aqui. Você grava muito mais. Então você que está em casa, escreve bastante aí no YouTube, escreve bastante aí no Facebook, escreve, tá? A crise, ela desperta. Não importa se é para o lado positivo, para o lado negativo, se é para deixar a pessoa apavorada, toda crise desperta, gente. Toda crise desperta. E lá em Efésios 5,14, que é o nosso texto-chave, o apóstolo Paulo diz para essa igreja: desperta você que dorme. Te levanta, e aí Cristo vai te iluminar. E aí o que diz mais? Então, desperta, levanta, Jesus vai iluminar o teu caminho, e aí você vai, agora com um caminho iluminado, olhar como você anda, não como nécio. Como que o nécio anda? Ele anda sem preocupação nenhuma, de qualquer jeito. Ele leva a vida de qualquer jeito. E aí Paulo diz: vocês têm que parar de levar a vida de qualquer jeito. Vocês têm que andar como sábios. Versículo 16: remindo o tempo, ou aproveitando as oportunidades, porque os dias são difíceis. Por essa razão, eu digo, não sejam insensatos. Quer dizer, não vivam de igual, não sejam pessoas medíocres. Mas procurem compreender a vontade do Senhor. Gente, porque a vontade de Deus. Por que é que o diabo ele quer nos manter no sistema? Porque quando a gente abre os olhos para um novo caminho, e a Bíblia diz que Jesus ele veio inaugurar um novo e vivo caminho para nós. Quando a gente abre os olhos para um novo caminho, para uma nova vida, Paulo diz também que aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez. Quando a gente percebe que em Cristo a gente pode recomeçar, começar de novo, Ele inaugurou para nós um novo caminho. Ele inaugurou um novo caminho. Há anos atrás, só tinha um caminho para ir para o litoral norte, aqui para as praias, né? Qual é que era? A famosa Estrada Velha, lembra? Quem conhece a Estrada Velha e levanta a mão, já foi por ela? Quem conhece a Estrada Velha? Tá? Aí depois liberou a Freeway, e aí depois, gente, muitos anos, o meu pai trabalhava com caminhão, ia junto com ele, e aí quando a gente ia para Rolante, o pai deve estar ouvindo aí, vai lembrar disso, a gente ia buscar calçado no Musa, em Rolante, calçados Musa. Quem lembra dos calçados Musa aí? Levanta a mão, quem já ouviu falar desses calçados aí, né? A gente ia lá em Rolante, daí o pessoal lá dizia: aqui vai ter uma rua que vai dar lá em Osório. Lá, não, na verdade não é Osório, é Santo Antônio, eu acho ali, né? Que vai dar lá na praia. E eu ficava pensando, eu era meio perdido assim, de me situar, né? Como é que aqui em Rolante eu vou chegar na praia? Eu era pequeno, né? E aí hoje tem mais aquele caminho foi inaugurado. É um caminho bem bonito, inclusive, de você chegar no litoral. Jesus, ele veio inaugurar um novo caminho para nós. E esse novo caminho vai nos levar a novas paisagens. Porque todo caminho muda o destino. Todo caminho muda o destino. Se eu mudo o meu caminho, eu mudo o meu destino. E por isso que o diabo ele tenta prender as pessoas o quanto mais ele pode no sistema. O quanto mais ele pode no sistema. Por quê? Porque no sistema, ele trava a pessoa, ele limita a pessoa. No sistema, a pessoa fica travada. Por isso Paulo está dizendo para essa igreja: gente, vocês têm que despertar. E vocês têm que se levantar. Aí Cristo vai iluminar a vida de vocês, porque com uma vida iluminada a gente enxerga melhor. E aí vocês vão enxergar, perceber como vocês estão andando. Olha que interessante a construção desse pensamento de Paulo. E aí vocês vão aproveitar melhor as oportunidades, vão deixar de andar de qualquer jeito, vão andar com sabedoria, e vocês vão descobrindo a vontade de Deus. Porque olha aqui, gente, não adianta eu conhecer a palavra de Deus, eu conhecer os caminhos de Deus, eu tenho que andar nesses caminhos. Amém? Não adianta conhecer os caminhos, eu tenho que andar nos caminhos de Deus. Escreva isso. Não adianta eu conhecer os caminhos, eu preciso andar nos caminhos. Não adianta eu conhecer, eu sei um lugar bom de ir, e você não cair por aquele lugar.
Não adianta absolutamente nada, tá? Então, conhecendo a vontade de Deus, olha só como é uma coisa muito maligna, né? As pessoas, elas têm uma grande dificuldade, a maioria aqui hoje é em casa, não lê Bíblia. A maioria não lê Bíblia. Sabe por que você não lê Bíblia? Isso é um sistema. Inclusive, eu ouvi que quem lesse a palavra de Deus ficava louco, ficava radical, ficava doente. E não é nada disso. Ou eu sou tudo isso aí, né? Então, tudo isso vem, a mesma coisa, a igreja explora, pastor é ladrão. Ah, existe pastor ladrão? Deve existir. Existe igreja que explora? Existe. Mas por que isso aí foi criado fortemente? Olha aqui, gente, o governo brasileiro, a maior parte é corrupto. Não vou dizer que todos são, mas a maior parte é corrupto, e o povo continua votando neles, nós corruptos. Continua acreditando na corrupção. É interessante isso. Mas a igreja não, lá eu não vou. Ou aquela coisa, né, o santarrões, eu não vou naquela igreja porque lá vai o fulano não vale nada. Eu conheço a fulana. Então, as pessoas, elas vão rotulando, e a igreja, ela é a embaixada do céu na terra. A igreja é a arca da aliança, gente. Aliás, a arca é a arca dos dias de hoje, a arca de Noé dos dias de hoje. Porque na arca de Noé tinha tudo que era tipo de bicho. E tinha muita merda dentro desculpa a palavra, mas eu tenho que falar para você entender. Tinha muita merda dentro da arca. E o serviço de Noé e da família dele era limpar isso. Mas a arca salvou ele e a família dele. E muitas espécies de animais, sim ou não? A igreja pode estar cheia de animal. E animal que faz um monte de merda nessa terra. Mas ainda assim é através da igreja que você conhece Jesus e Ele te salva. Entenderam, gente? E aí vem o maligno e coloca um monte de ideia ruim na cabeça das pessoas com respeito à igreja. Porque, com respeito à Bíblia. Por quê? Porque ele sabe o poder que tem a igreja espiritual, a igreja de Cristo. Ele sabe o poder que a igreja tem, ele sabe o poder que há na palavra. Jesus disse, João 8,32, se eu não me engano, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Agora, você acha que o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente se liberte? De maneira nenhuma. Então, para mim, uma coisa que eu estou falando desde os cultos, só transmitidos aqui, né? Sem ninguém presencialmente. Eu tenho dito, essa crise vem para nos despertar. E eu continuo acreditando fielmente nisso. Essa crise veio para nos despertar. E aí o segundo ponto é que a crise nos faz ver de outras formas. Aliás, a crise nos obriga a ver de outras formas. A crise nos obriga a ver de outras formas. Por quê? Porque nós vivemos, gente, de acordo com um senso comum, eu falei isso quarta passada. O que é o senso comum? É a forma como a maioria é ensinada a pensar. Se você ir de uma escola para outra, e você avaliar, e eu posso falar porque eu estudei em inúmeras escolas, né? Eu estudei em várias escolas, não por vontade própria, mas porque a gente se mudava e eu tinha que mudar de colégio. E todas as escolas, elas tinham um funcionamento da mesma maneira. Então, se você olhar, se você entrar para a política brasileira, né? Você pode ser uma pessoa íntegra, correta, do bem. Mas a roda, ela gira para um lado só. Quando você vai trabalhar, gente, numa empresa, às vezes a pessoa, ela tem um potencial imenso. Pega isso aqui que eu vou dizer agora. A pessoa tem um potencial imenso. Mas naquela empresa ela não é valorizada. E ela tem medo de sair e ficar desempregada. Acontece isso com muita gente. Acontece isso com muita gente. Porque o sistema diz assim,
Não, se tu tá lá e tá com a carteira assinada e a tua empresa tá bem, faz o quê? Fica lá, né? Porque é mais seguro. Mas se você é uma pessoa altruísta, se você é uma pessoa disposta, se você é uma pessoa que procura soluções até mesmo para a sua empresa, se você é uma pessoa de atitude, você não precisa ficar limitada. Trabalhe lá, mas procure uma coisa melhor. Gente, o que diz a palavra? Acho que é Provérbios 29:18, se eu não me engano. Não, não é esse. Bota aí, vamos ver, mas acho que eu vou dar na trave esse aí. Eu tinha quase certeza que eu estava errado, mas vamos achar aqui. Ó. O texto diz assim: vê alguém perito na sua obra, ele vai ser assistido perante reis. É Provérbios. Bom, se acharem ali, joga. Ah, está ali, ó, 22, 29. Vê alguém perito, alguém bom naquilo que faz. Perante reis ele vai ser posto. Agora, se ele não se conhecer, ele não souber o potencial que ele tem, ele vai ficar limitado a pessoas, ao sistema. Então, o sistema que a gente é ensinado, ele nos prende. Olha o que eu estava pensando, porque eu pensei muito nessa mensagem de manhã, eu pensei bastante nela de tarde, eu tentei pensar nela de novo. Só que o meu negócio é sair falando, eu acho. Eu fico muito seguro de não ter o papel, mas funciona quando eu chego aqui. E eu estava pensando agora de tarde, na escola, a gente nunca foi ensinado. Olha, eu fiz o ensino fundamental, eu fiz o ensino médio, eu fiz ensino superior. Ninguém nos ensina a planejar a vida. Em momento algum da escola eu fui ensinado a planejar a vida. Uma vez eu fiz uma carta para mim daqui a 20 anos, eu não sei nem onde é que foi a carta, né? Onde é que eu queria chegar daqui a 20 anos, o que eu queria ser daqui a 20 anos, aquelas, né, desculpa o termo, mas uma bobagem de escola. A escola não te ensina sobre a vida. A escola não te ensina sobre a vida, a escola escolariza. A família educa, e aí eu vejo uma lacuna, as pessoas têm que aprender sobre vida. As pessoas têm que aprender sobre vida. As pessoas têm que aprender a despertar para a vida. As pessoas têm que aprender que elas não precisam ser um pouco melhor apenas que a família, porque esse é o desejo dos pais. É que os filhos sejam um pouco melhores, tenham um pouco mais de condições. É mais ou menos assim que a maioria pensa. Esse é o senso comum. Olha, agradece porque tu tem o que eu não tive. Mas não te ensina a respeito de que a vida, ela é uma imensidão. Gente, a vida é uma imensidão de possibilidades. O problema é que a gente vive preso a sistemas. Eu falei aqui, se você sabe que tem uma hereditariedade na sua família, poxa vida, vai cuidar da tua saúde. Hereditariedade física, né? Vai cuidar da tua saúde. Você percebe que você tem muitas heranças, traumas na sua vida. Vai pegar isso aí e o que todo mundo chama hoje de ressignificar. O que José definiu como Deus pegou o mal na minha vida e transformou em bem. É o que hoje as pessoas chamam de ressignificação. Ou seja, eu pego aquele trauma e eu transformo ele na minha vida. Por quê? Porque, gente, não importa o que aconteceu com nós. O que nos prende é o que a gente faz com aquilo que aconteceu. Entenderam, sim ou não? Você que está em casa entendeu, escreve. Entendi. O que importa é o que a gente faz com o que aconteceu. Foi dolorido o poço que José foi jogado pelos irmãos. Foi dolorido aquele período todo que ele ficou na mão dos midianitas. Foi dolorido quando ele foi vendido como escravo no Egito. Foi dolorido quando ele foi jogado na masmorra do rei. Tudo aquilo foi dolorido. Mas em nenhum momento, a Bíblia traz essa realidade, que em nenhum momento José desistiu de andar com Deus e de fazer o bem. Tanto que, lá no cárcere, ele se tornou
o administrador do cárcere. A Bíblia diz isso. Que lá a cadeia prosperou. Ele era um encarcerado. Mas a gente vê a mesma postura. Ele foi comprado como escravo e quando viu ele já estava cuidando de tudo na casa do dono dele. Não do chefe, do dono dele. Ele estava cuidando de tudo. Ele não se limitava ao sistema que impunham a ele. Havia um sistema, ele andava acima do sistema. Porque nós podemos andar acima do sistema. Nós podemos andar além daquilo que nos foi ensinado. Mas para isso a gente tem que abrir a nossa mente, a gente tem que mudar a nossa maneira de ver as coisas. E a crise, ela nos ajuda a isso. Porque quando a crise vem, nós somos obrigados a fazer alguma coisa. Nós somos obrigados a fazer alguma coisa. O terceiro ponto é que a crise ensina. A crise ensina. E o texto de Davi, eu li o Salmo 119, sei lá eu quantas vezes. Mas foi um dia que o pastor Ronaldo estava ministrando e ele usou esse texto. E depois daquele dia eu nunca mais esqueci esse endereço. Porque tem dia que parece que o texto vem assim, parece que nunca a gente viu aquilo na vida, né? Já tinha lido esse texto várias vezes. Os casalzinhos gostaram das cadeirinhas junto, né? Ficou bom, né? Eu via que uns ficavam desconfortáveis, assim, né? Agora estão mais juntos aí. Espero que continue assim em casa. Não adianta aqui sentar junto, bonitinho, daí depois vai quebrando o pau até em casa. Capaz que acontece isso, né, gente? Que isso. Capaz. O pessoal não vai sair da igreja brigando. Deus o livre. Mas enfim, vou parar de falar. Vamos voltar aqui. Então, o Salmo 119, 71. Davi diz assim: foi bom eu passar pela aflição. Olha isso aqui, gente. Quem é que diz isso aqui para Deus? Deus, muito obrigado por esse coronavírus. Olha o que Davi disse. Deus, foi top. Deus, foi bom eu passar pela aflição. Por que aconteceu na aflição? Ele aprendeu. Ele aprendeu. Gente, na vida, nós temos que aprender. Se a gente acertou, continua. Se errou, aprende. E não faz de novo, né, cabeção? Amém? Porque errar uma vez é humano, mas persistir no erro é ser muito burro. É ser muito burro, é que nem uma pessoa que já se estourou no cartão de crédito. Uma vez uma pessoa pediu para dar um testemunho na minha célula. Eu deixei ela dar um testemunho. Que ela tinha, depois de sei lá quantos anos, limpado o nome dela. E eu até disse para ela, o SPC foi uma bênção na tua vida. Porque te deu limite. O SPC é uma bênção, o Serasa é uma bênção, porque dá limite para uma pessoa desgovernada financeiramente. Impede. E pior é que daí vai pedir o nome para os outros, né? A pessoa não cuidou do dela, vai cuidar dos outros, gente. Vai ser inteligente. Sabe quando você pode emprestar o nome para alguém? Quando você está disposto a pagar se aquela pessoa não pagar, entenderam? Você está disposto a pagar se aquela pessoa não pagar. Tá bom? Se não, não empresta. Gente, uma das maiores liberdades da vida, pega essa aqui, ó. Uma das coisas que dá mais liberdade na vida é aprender a dizer não. Como é bom a gente aprender a dizer não. Não quero, não vou, não empresto, não dou. Porque aquele não ali já te deixa o quê? Livre. Agora tu empresta o nome, depois tu fica, ai meu Deus, será que paga, será que não paga? Será que não vai vir uma cartinha e agora o meu nome, como é que fica? Não é um desespero, gente. Até a pessoa terminar de pagar. Daí quando termina de pagar, tu tem aquele alívio, né? Ai, daí ela diz assim, eu queria trocar o meu roupeiro. Tem como, daí ela já criou credibilidade, né? Tem credibilidade. Tu viu que eu pago, mas porque não cuidou do teu, né? Mas tudo bem. Mas enfim. Então, Davi diz o seguinte: Deus, obrigado, foi bom, foi muito legal, porque eu aprendi. Gente, o erro não é ruim, desde que ele se torne um aprendizado para a vida. Eu vou terminar a história do testemunho do rapaz lá. O rapaz deu testemunho. Gente, 2 meses depois, ele e a esposa tendo aquela DR lá na célula, na minha casa. E aí chegaram e disseram assim, daí eu queria comprar um negócio. Tá, mas daí queria comprar no nome da esposa.
Por quê? Porque o dele já tinha sujado de novo. Isso é burrice. Porque já errou. E não aprendeu com o erro. E tem muita gente que não sai, não é ensinamento sobre vida financeira, mas tem muita gente que não sai do lugar, porque sempre comete os mesmos erros. Os seus problemas conjugais é porque você comete os mesmos erros. Os seus problemas profissionais é porque você comete os mesmos erros. A pessoa que comete os mesmos erros sempre é aquelas pessoas que você olha e a vida delas nunca sai do lugar. Porque não tem como você ir aprendendo com os erros e permanecer igual. Se você aprende com seus erros, você cresce. Amém, gente? Você cresce, é inevitável. Você vai crescer. Agora, se você não aprende com seus erros, a sua vida ela é cíclica. Ela fica rodando e não muda. Então, esse é o terceiro ponto. A crise ensina, mas a gente tem que ser um bom aluno. Temos que ser um bom aluno, senão a gente vai repetir os mesmos erros. Então, eu entendo isso. Davi aprendeu com as aflições, nós temos que aprender com as crises da vida. E nós podemos encarar a crise de duas maneiras. Primeira, um conjunto de mudanças que está arrebentando com a minha vida. Olha só, duas formas de nós ver uma crise. Está acontecendo um tanto de coisa que está me arrebentando. Eu posso ver a crise como uma circunstância que está me exigindo a rever e repensar os meus caminhos. Gente, você pode pegar esse conceito aqui e levar para qualquer área da sua vida. Se você é inteligente, você pegou. Eu vou repetir. A gente pode olhar para uma crise de duas maneiras. A primeira é um conjunto de coisas que está acontecendo, está ferrando comigo. A maioria, como a maioria é medíocre, desculpa, medíocre não é um palavrão. Medíocre é na média da maioria, tá? Medíocre é a média da maioria. Não se ofenda, mas chamou de medíocre. Não, a medíocre é a média da maioria. A maioria é medíocre porque vive na média. Entenderam, gente? Para não achar que o pastor ofendeu vocês. Eu não estou ofendendo vocês. Que nem uma pessoa me ligou esses dias, e aí, porque me chamaram de incompetente, pipipá, papapá, papapá, papapá. Daí a pessoa perguntou, o que tu acha? Eu disse, quer que eu falo? Quer que eu falo? Eu falo. Eu acho que tu é incompetente. Porque o seguinte, incompetente não é ofensa. Não é ofensa. Eu sempre digo, eu sou um fã de futebol, só que se eu jogar de atacante, eu sou o quê? Eu não tenho competência para isso. Incompetente é uma pessoa que não tem capacidade de exercer algo que pediram para ela. Eu sou incompetente na cozinha, e não me ofendo se me disser que eu sou. Amém? Eu sou incompetente num monte de coisa, e sou competente em outras, pronto. Agora as pessoas se ofendem. Se você se ofende quando alguém te chama de incompetente, então vai desenvolver aquela competência. Amém? Amém ou não amém, gente? É simples assim. Que nem medíocre, não é ofensa. Agora, se você se move como a maioria, você é. Como você olha para tudo isso que está acontecendo? É uma situação que está afetando a tua vida? Ou tudo isso que está acontecendo é uma circunstância que está te exigindo a ver a vida de uma maneira diferente? Então você acordou. Olha, observe bem. Se você olha para tudo isso que está acontecendo e você pensa assim, não, isso aqui está me acordando para ver a vida de uma maneira diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Eu não sei por que ano, agora que houve a Revolução Industrial, né? O pessoal trabalhava muito na agricultura e aí veio a indústria e você pensa que não foi uma crise? E agora, gente, o que está acontecendo? Uma revolução
digital, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Por exemplo, loja, por exemplo, quem vende, quem não usar, eu estou falando, digital, não, WhatsApp mesmo. WhatsApp mesmo, quem aqui não tem WhatsApp, levanta, não, desculpa, daqui a pouco o todo vai lá, porque eu brigava com o WhatsApp, eu dizia que eu nunca teria WhatsApp. Alguém viu aqui eu falar que eu não teria WhatsApp? Eu falei. Eu achava o WhatsApp dos infernos. De verdade. Eu era anti-WhatsApp, só que assim, o troço ele entrou na nossa vida. Não teve como, uma hora eu tive que me render. E se não souber usar, me ferra. Se eu souber usar, é uma ferramenta muito boa, sim ou não, gente? O mundo mudou. E quem não percebe isso, quem não muda agora, quem não mudar agora nesse aspecto, quem não usar isso a seu favor, tem coisas que não vão existir mais. Tem muitas profissões que está declarado que daqui 30 anos elas vão ser extintas. Muita gente. Quem é que acha que vai viver mais 30 anos, levanta a mão. Eu acho que eu vou, deixa eu ver. Eu devo ir. Se eu não morrer do coração antes, toda a minha família morre do coração, então se eu não morrer do coração, se eu não morrer, é certo que eu vou estar vivo. Entenderam? Vocês também? É assim com vocês? Então, quem não morrer daqui 30 anos, é certo que vai estar vivo. Muita coisa que você faz hoje, você não vai poder fazer daqui 30 anos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que despertar para essa realidade. Todas as crises na história da humanidade, o mundo viveu várias crises. Gente, você já parou para pensar, o ano de 2020, a forma como o Bolsonaro vinha fazendo mudanças, o novo na política brasileira nos encheu de esperança, sim ou não? Sim ou não? Estava todo mundo empolgado, 2020 vai bombar. Gente, até 10 de março nós estávamos enlouquecidos aqui que ia vender 2.000 galetos. Kit galeto, lembra? Chegou dia 20 de março, fechou tudo. Gente, dia 10 de março nós estávamos enlouquecidos, nós vamos mudar o mundo com o kit galeto. Aqui na igreja, né? só se falava em kit galeto aqui. Gente, chegou dia 20, eu tive que fazer um vídeo de máscara, dizendo, nós vamos estar de máscara, nós vamos estar de luva. Gente, vai dar tudo certo, entendeu? E teve gente, olha só como o povo é. Começou dia 20, dia 21 vieram aqui, fizeram vídeo, bateram foto e postaram que a igreja estava disseminando o vírus. Nem tinha vírus, coisa nenhuma naquela época, quer dizer, tinha, mas não estava aqui, né? Fizeram um auê, botaram nos grupos da cidade aí, uma palhaçada, gente, olha. Agora todo mundo viu que aquele primeiro lockdown não precisa, ferrou com todo mundo, agora o pessoal viu que era política. Não estou dizendo que o vírus não existe, a gente vai chegar lá. Eu pensei, hoje eu não tenho muita coisa para falar, eu vou acabar rápido. Não vou. Os gremistas aí, sinto muito, tá? Não garanto nada. Então, gente, é uma realidade que mudou. E a gente tem que olhar para a mudança, procurando um caminho. Quando a gente se perde no trânsito, o que a gente faz? Tem gente que trava, estaciona e pensa, e agora? Tem os mais desesperados, eu tenho certeza que eu vou falar agora, os mais desesperados pensam assim, eu vou morrer aqui. Deve ter aquelas pessoas desesperadas que pensam assim. Eu vou entrar no quarto ponto, tá? Vou entrar no quarto ponto. O quarto ponto é, qual é a atitude certa diante da crise? Qual é a atitude certa? Vou entrar nesse para a gente acelerar, são só 6, tá? Estou entrando no quarto. Porque existem 3 atitudes na hora diante da crise, tá? A primeira atitude é a negação. A negação. A pessoa se perde, não acredito que isso está acontecendo comigo. É ou não é? Eu não acredito que eu me perdi aqui em Canoas. Né? O que é a negação aqui? Esse vírus não existe. Tem gente que fala isso. Quem ouviu isso já de alguém, levanta a mão. O vírus não existe. Gente, o mundo parou, o vírus não existe. Como que o mundo para e você diz que o vírus não existe? A gente só tem que conseguir separar o que, e a gente não vai conseguir ver isso claramente, mas o que é política e o que é vírus de verdade, né? Mas o fato é que o vírus assim como existe diabetes, gripe A, e não sei mais o que, e câncer, e tudo, como todas essas doenças existem, o coronavírus, ou o Covid-19, porque existem vários Covids, né, mas esse é o 19, eu diria que ele é 19, modelo 2020.
Estourou em 2020 aqui para nós, né? Ele existe. O que as pessoas fazem? Uma das atitudes diante da crise: nega. Nega. E daí tem uma outra atitude, que é o desespero. Tem os que ignoram, e aí que está o problema, ó. Os que acham que o vírus não existe, e os que estão apavorados, que acham que todo mundo vai morrer se sair na rua. Tem gente, você sabe de gente que se desesperou com o coronavírus? Quem conhece alguém assim? Eu também. Desespero. E a negação. E as duas coisas estão erradas. E aí tem o saudosista. Sabe quem é o saudosista? Isso antigamente não existia. Vive no passado, né? É que esse povo aí deve ter muito pecado, por isso que veio essa maldição aí no mundo. O saudosista é assim, ele está sempre lá no passado, né? Saudando o passado, né? No presente ele não está muito preocupado, está lá, mas olha. E qual é que é a atitude certa, gente? Qual é que é a atitude certa? Qual é o posicionamento certo? É ser otimista. Não. Só otimista não. Sabe que tem muita gente que olha, chega a ser idiota, mas a maioria, muita gente é assim. Tem o negativo, que acha que tudo vai dar errado, e o positivo, acha que tudo vai dar certo. Tipo assim, o navio está afundando, mas nós não vamos morrer afogados, fique tranquilo. O negativo, ele é o desesperado, nós vamos tudo morrer afogado. Gente, se o barco está afundando, a primeira coisa, quem sabe nadar, que se vira. O que é uma pessoa? A gente não tem que ser positivista, a gente tem que ter atitude positiva. Leva isso para a tua vida. Diante da crise, a atitude certa é a atitude positiva. Observe bem, vou repetir. Diante de uma crise, a atitude certa não é a negação, não é o desespero, não é o saudosismo. Diante de uma crise, a decisão certa a tomar é atitude positiva. O barco está afundando, quem sabe nadar, se vira, ok? Quem não sabe nadar, o que a gente tem que perguntar? Tem colete salva-vida aí? Enfim, quem não sabe nadar. Como é que a gente faz para chegar mais perto da margem possível? Criança, quem vai ajudar as crianças? Isso é o quê? Atitude positiva, porque o positivo que eu estou falando, positivo sem atitude, olha aqui, positivo sem atitude ou negativo morre igual, entenderam? Positivo sem atitude ou negativo, olha aqui para mim aqui, você que alguém fala que vai morrer todo mundo e você, não vai morrer ninguém, tá, mas o que você está fazendo para não morrer ninguém? Porque só dizer que não vai acontecer nada, você está errado, tanto quanto aquele que está dizendo que vai dar tudo errado. E o mundo está cheio de pessoas negativas e positivas sem atitude. Concordam comigo? Positivas sem atitudes. E o que faz a diferença é uma atitude otimista. Gente, a única coisa, preste atenção nisso aqui, a única coisa que muda uma realidade é uma atitude otimista. A única. Nenhuma outra forma. Então, a atitude certa diante da crise é a atitude otimista. Não é ser positivo. Não, ninguém vai morrer, está tudo certo. Não, já morreu uns quantos. Quantos mil mortes deu no Brasil? Passou de 150 mil já. Estão vendo? Não vai morrer ninguém? Negar? Não. É um desespero? Também não. A gente tem que ter fé e fazer a nossa parte, tá? Então, eu vejo, olha aqui quando Deus chamou Josué 1 e 2, olha aqui, eu vejo aqui a atitude positiva. Deus disse, olha, Moisés morreu, te levanta, disponha e te levanta. Passa esse Jordão, tu esse povo e vai para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés morreu. Moisés, gente, o maior líder, que até hoje é reconhecido como o maior líder do povo de Israel, quem foi? Moisés. Quem foi o maior profeta? Elias. Quem foi o maior rei? Davi. São as três figuras ícones, tá? Tem outros grandes, mas esses aí são ícones para os judeus. Moisés, Davi e Elias. São ícones. Morreu um ícone. Adianta ficar chorando, Moisés morreu.
Moisés morreu. Bom, Elias sumiu. Eliseu disse que viu um carro de fogo levar ele. Porque se ele fica, olha, até os ossos dele iam ser adorados. Tamanha a grandeza da obra que ele fez. A morte de Moisés era uma crise para o povo. Mas Deus disse para Josué, Josué, ele morreu, não adianta, todo mundo morre. Se tem uma coisa certa na vida, é a morte. Outra coisa que você pode levar para a vida 100% certo, é que não existe certeza do amanhã. Olha aqui para mim, gente. Isso ensinou algo para mim. Não tem nada certo amanhã. E lá em Tiago 4,13, olha o que disse aqui Tiago. Agora, atendam agora, vocês que dizem, olha aqui essa palavra. Hoje ou amanhã nós vamos a tal cidade, nós vamos passar um ano lá, a gente vai negociar e vai ganhar. Vamos aproveitar o momento e vamos ganhar dinheiro. Porque vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Segura aí. Gente, eu sempre fui um cara que fazia planejamento. Trouxe planejamento. O que adiantou o planejamento da igreja esse ano? Acabou com o planejamento da igreja esse ano. Esse ano, o que aconteceu a partir do dia 15 de março, acabou com todos os planejamentos. Eu tinha viagem marcada para abril, se eu não me engano, acabou meu planejamento. Abril, maio, agora não lembro. E eu nunca tinha lido esse texto como eu leio hoje. Gente, se tem uma coisa certa, é que o futuro é incerto. Não existe estabilidade plena. Eu estou tranquilo, até quando? Até quando você está tranquilo? E aí, ele diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida? Nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, olha o que a gente tem que dizer. Tem que colocar Deus no meio da história. Se o Senhor quiser, nós não só vamos viver, mas a gente vai fazer isso ou... Comece a acrescentar isso na sua oração. Deus, eu tenho um plano. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se o Senhor permitir, se der tudo certo, eu vou fazer isso. Não depende de mim. Porque a vida, ela é incerta. A morte é certa, a vida é incerta. Inverte. Eu passei a minha vida inteira ouvindo, a morte é incerta. Não, ela é certa. A vida é incerta. E o que aconteceu esse ano provou para mim isso demais, tá? Então, tenhamos atitudes positivas. O quinto ponto, a crise desafia a mudança. A crise desafia a mudança. A crise, ela gera uma mudança, gente. Olha para mim aqui. Pode terminar de escrever, mas olha aqui. A crise, ela gera uma mudança. Ou para melhor ou para pior. A crise gera mudança. Ou para melhor ou para pior. Você quer ver? Acontece um divórcio. Você já deve ter visto um divórcio, com certeza. Ou você já viveu um divórcio. Ou você percebeu isso que eu vou dizer agora. Aconteceu um divórcio. Às vezes a pessoa, ela entra em depressão. Aconteceu uma mudança para pior. Agora, às vezes, acontece um divórcio e a pessoa estava lá, uma bucha de canhão. Dali 2 meses, tu vê uma Miss, ou o cara, o Paulo Zulu. Era um modelo, não sei o que é modelo hoje, né? Antigamente ele foi modelo, esse aí foi? Sim ou não? Confirma, Paulo? O cara vira um modelão, saradão. Era careca, tem cabelo. Tinha um panção, agora a barriga é um tanque. Não prestava para mudar o dedo no controle, agora passa correndo nas ruas. Enlouquecido. A crise gerou uma mudança. Vocês percebem? Pode ser uma depressão. Pode ser uma transformação para melhor. Toda crise gera mudança. Por que o cara mudou? Ou por que ela mudou?
Porque agora viu que o mercado é competitivo e tem que se preparar para o mercado. Amém? Te endireita, né, pastor Ronaldo? Te endireita. Então, é assim que funciona. A crise, ela exige uma nova ação. E toda nova ação, gente, traz uma nova resposta. Porque, olha aqui, quando a nossa vida está normal, aprenda isso, a gente só engorda. Não estou falando fisicamente, estou falando da vida. A vida está boa. Então a gente fica naquela mornidão, naquela mesmice, aí vem uma crise e rasga. Daí quando essa crise vem, a gente tem que encarar ela. Gente, não adianta fugir da crise. Não adianta fugir da crise, a gente precisa encarar ela. E anote esse princípio, toda crise precede um novo tempo. A crise precede um novo tempo. Crise precede um novo tempo. A crise acelera mudanças. E quem não está disposto a mudar, os mais conservadores, né, acabam morrendo, falindo. E quem está aberto ao novo, dispara, sai na frente dos outros. Olha aqui, gente, essa crise aconteceu, tá? Sacudiu. Os conservadores vão paralisar. Os mente aberta, os que saírem na frente. Eu não me lembro se eu vi ou se eu ouvi isso que eu vou dizer aqui agora. O Brasil, ele vai gerar nos próximos anos um número absurdo de novos milionários. O Brasil vai gerar nos próximos anos um número absurdo de novos milionários. Quem vão ser os milionários? Não estou pregando dinheiro aqui, mas os que vão entender a mudança e vão sair na... Não diz que boi lerdo bebe água suja, né? Quem sair na frente, quem adaptar a sua profissão, o seu comércio, seja o que for, vai sair na frente, gente. Então nós temos que acordar para essa crise. Essa crise quer nos dizer algo, sim, toda maldição, ela tem uma liberação, uma autorização da parte de Deus. Pode ver na vida de Jó. Deus autorizou a crise na vida de Jó. Mas no final, Jó foi muito mais próspero do que era antes da crise. Se a gente entender o que Deus quer falar com a gente, o que está acontecendo no mundo, se a gente olhar espiritualmente, a gente vai ver que essa situação toda, ela pode nos acelerar para uma mudança que vai trazer melhores resultados, porque essa mudança, ela ia acontecer em algum momento, ela só está virando antes. A crise ela só acelerou uma mudança, o mundo estava mudando, e a crise fez com que as coisas mudassem mais rápidas. É só entender isso. E qual é o problema humano agora? Estou encerrando. Qual é o problema humano? É que o nosso cérebro, a nossa vida, tá? A mente humana, ela é uma máquina de hábitos, tá? Ela é uma máquina de hábitos. Eu não achei uma expressão melhor. Pensei, mas não achei, tá? Ela é uma máquina de hábitos. O que acontece? Ela sempre quer pensar as mesmas coisas. Por exemplo, eu digo para você, por exemplo assim, ó, ler jornal. Muita gente tem o hábito de ler jornal, ok? Que é só informação. Mas as pessoas não têm o hábito de ler conhecimento. Ler informação, o teu cérebro está acostumado. Mas ler conhecimento, o cérebro trava. Tudo que é novo, o cérebro trava. Vou te dar um exemplo. Você chega num buffet, e eu estou falando de mim agora. Pode ser um buffet diferente. O que o meu cérebro vê primeiro? As coisas que ele está. Ali tem polenta, vi arroz, qualquer coisa como um feijão. Na pior das hipóteses, eu posso provar e gostar de tudo. Não é que o meu cérebro ele não quer provar uma coisa, não. Mas ele olha primeiro o que é certo. Quer dizer, se todo o resto do buffet eu não gostar, eu estou tranquilo. Agora, quando eu olho para um buffet, e todo buffet é diferente, pois é me levar num sushi, eu nunca fui, mas se alguém me levar num sushi, eu vou travar. Eu vou travar, eu tenho certeza. Porque eu não vou ver nada no sushi que eu estou o quê?
acostumado. Agora, se me levar no sushi, eu ver uma cuba de batata frita, eu estou tranquilo, dá ketchup aqui. Entendeu? Como batata frita com ketchup, e eu fico tranquilo. Agora, se me levar num restaurante, que eu não conheço a comida, o meu cérebro vai travar, vou começar a me irritar, você não sabe o quanto eu sou chato. Entendeu? Então, aconselho não me levar. Estou falando de cérebro, o nosso cérebro, ele funciona assim. Por isso que uma pessoa se perde e ela trava. E daí, eu não acredito que eu vim parar aqui, ou melhor, ai meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Gente, pergunta, quem tem boca, vai a Roma. Alguns dizem que é vaia, né? Né? Não sei se é vai a Roma ou vai a Roma, mas eu sempre entendi que quem tem boca, para e pergunta. Eu sou meio orgulhosinho, sabe? Eu quero ir sem perguntar. Mas chega um limite que eu me perco. Aí eu paro e faço o quê? Pergunto. Não tem por que se desesperar. Não tem por que ficar negando. Eu tenho que encarar que eu estou perdido. Então eu vou perguntar, eu vou buscar ajuda, eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar a minha vida dentro da situação e circunstância que eu fui acometido. O que é que eu posso fazer agora? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, entenda que o cérebro ele funciona assim. Ele é preguiçoso. Por isso você não consegue ler. Gente, ler é um exercício. Buscar conhecimento é um exercício. Gente, vocês não têm noção. O que as pessoas que começam a faculdade aqui, a FAEL, que eu estou inserido ali, elas param. Por quê? Porque elas travam. Elas se desesperam, elas pensam, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí eu vejo, todo ano eu vou em 2 formaturas. Forma todo ano 50, 60, 70, 80 pessoas se formam. Se formou um senhor aqui, que até ele foi permitido que ele falasse na formatura, eu não me lembro quantos anos ele tinha, acho que não tem ninguém que pode me ajudar agora, o seu Paulo. Gente, ele foi até, precisou de ajuda? Precisou. Ele tinha com certeza mais de 60 anos, e ele se formou. E foi muito linda a história dele. Ele se formou numa faculdade EAD. Sabe por quê? Porque ele quis. Sabe por quê? Porque ele não acreditou. Ele não cedeu para o cérebro dele, que certamente disse centenas de vezes, tu não vai conseguir. O seu cérebro diz toda a vida que você quer ir além, que você quer dar um passo a mais, que você quer fazer uma coisa a mais. O seu cérebro diz não, porque o cérebro é preguiçoso. O cérebro, ele é preguiçoso. Quer um outro exemplo? Um celular, ele tem trocentas ferramentas. Trocentas, gente. Não é centenas, é trocentos. Trocentos é um número que você nunca vai conseguir contar. Tá? Não sabia o que é trocentos, eu estou explicando para você. Inimaginável, tá? Você usa? Não, nós não usamos quase nada. Tem um monte de ferramenta legal, bacana, que seria útil, a gente não usa. Fala por mim. Não usa. A mesma coisa é um computador e assim vai. Por quê? Porque a gente tem preguiça aqui, ó. A gente fica sempre onde está. Isso é o sistema que colocaram na nossa mente. Colocaram na nossa mente. E o último ponto. A crise e o medo. A crise e o medo. O medo, gente, o medo é uma bênção. O medo é uma bênção. Vocês já, eu não sei o nome, eu ia pesquisar, depois me esqueci. É uma doença bem rara. E a maioria das pessoas que têm essa doença, elas morrem na infância. É uma doença que a criança não sente dor. Ela não sente dor, ela quebra um osso e não sente. Tem um nome essa doença. Por que as crianças, elas morrem ainda na infância? Porque como elas não sentem dor, elas não têm medo de nada. Então a maioria das crianças que nascem com essa doença, que é uma questão no cérebro ali que não informa a dor, elas se matam, elas se destroem. Por quê? Porque elas não sentem que quebrou a perna, não sentem que quebrou o braço, então se atira, acham que é Superman. Elas acham que tem um poder sobrenatural, e na verdade é uma doença. O medo e a dor,
eles são essenciais da nossa vida. O que a gente não pode? Tem muita gente que não tem essa doença, mas não tem, eu não tenho medo de... Tem gente que diz, eu não tenho medo de nada. Então você é um irresponsável. Porque o medo, ele te dá esse senso de responsabilidade. O medo, o que é negativo no medo? O medo, ele não pode dominar e paralisar a gente. O medo do novo, né? Por que as pessoas estão apavoradas, gente? Olha aqui. Eu ouvi uma notícia, eu li uma notícia, que Gramado foi aliás, a Serra Gaúcha, que foi uma coisa absurda esse final de semana. Absurda. Eu li várias notícias de pessoas, de empresas que estão crescendo absurdamente. Quer dizer, sabe onde é que está a crise, na verdade? A crise atingiu alguns comércios, sim, que não souberam logo se mover. Eu não estou dizendo que você errou, coisa desse tipo, ninguém se aconteceu com alguém. Mas mais do que isso, a crise, ela está aqui na mente das pessoas. Sim, a igreja foi atingida pela crise. As pessoas foram atingidas, naturalmente a igreja tinha uma série de eventos para acontecer, para realizar, foi atingida também. Agora não adianta eu ficar reclamando para vocês aqui que está difícil, que tem que ajuda, não. Vamos pensar o que a gente pode fazer nesse meio tempo. A crise, ela pode estar no nosso exterior, o que ela não pode é estar no nosso interior, porque daí a gente trava. A crise está mais na cabeça das pessoas do que fora. A crise está mais na mente das pessoas do que fora. E aonde a crise domina? Nas pessoas que são dominadas pelo sistema. Se você não olhar a TV e usar os veículos de comunicação positivamente, você não vai ficar em crise. O problema é que a mídia é maligna, hoje a mídia é vendida, a mídia não forma, aliás, ela não informa, ela só forma. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, isso aí dá para discutir um monte de tempo, essa questão. Então nós temos que vencer o medo. O medo, ele é importante. O medo, ele é importante. O medo, eu diria mais, o medo é fundamental na vida. Eu digo mais, todos os sentimentos são de Deus. E a dor e o medo são fundamental na vida. Para quê? Para que a gente seja prudente e respeite limites. O medo e a dor são fundamental para que a gente seja prudente e respeite limites. Agora, o medo, ele não pode nos paralisar. O que é a coragem? A coragem é quando eu pego o medo pela mão e vou caminhando. Apesar do medo, com prudência e responsabilidade, mas eu vou seguir em frente. Eu não posso ficar parado, senão a minha vida também vai parar. Então, siga em frente, apesar do medo, apesar de tudo aquilo que o sistema coloca na nossa cabeça. Sim, nós temos que nos cuidar, ok, não é nem só fé, nem sem fé, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Eu particularmente acho, tá, que tudo o que aconteceu foi de alguma maneira exagerada, tá? Por quê? Porque se tivessem dado restrições, né? Uma coisa que eu digo, né? Não pode abrir certo, não pôde, agora está tudo meio podendo abrir, mas não pôde abrir certos estabelecimentos, mas aí você ia ali, olhava a fila na caixa, o que você achava? Todo mundo viu isso, né? Isso é incoerência. Incoerência. Aí você ia no mercado e estava lotado, aí você ia no açougue e estava lotado. Aí um outro comércio fechou, por quê? Por causa da incoerência. Foi incoerente as restrições. Isso foi. Não precisava ter chegado onde chegou. Não precisava. Mas adianta ficar falando do que aconteceu? Não. A gente tem que ver o que pode fazer daqui para frente. Então a crise, ela nos desperta e nos ajuda a sair do sistema. É aquela história, eu vou fazer do limão uma, aconteceu. Como diria minha mãe, não adianta chorar pelo leite derramado. A geração de hoje, micro-ondas, nunca vai entender isso, né? Mas quem deixou o leite virar enquanto fervia, levanta a mão para mim. E deu aquela chanaraia no fogão, né?
Xanará é uma sujeira muito grande, ruim de limpar. Palavras novas hoje eu estou usando com vocês, né? Não adianta chorar, não adianta morrer chorando pelo que aconteceu. Não, vamos se levantar e vamos encarar. Vamos nos colocar de pé? Então, a crise, gente, eu não estou feliz, né? Mas eu acho que a gente vai poder dizer um dia, foi bom. Eu posso dizer por mim, tá? Eu falo em meu nome agora. Para mim, a crise, tudo isso que a gente está passando, foi bom. Para mim foi bom. Eu só ganhei? Não, mas eu aprendi nela. Eu estou aprendendo na crise. Eu estou aprendendo nesse tempo, eu realmente estou aprendendo nesse tempo, e eu estou enxergando coisas que talvez eu levaria 2, 3, 4, ou talvez eu nunca enxergaria se a crise não viesse. Eu estou enxergando coisas que talvez eu nunca enxergaria se a crise não viesse. Quer levar isso para a vida pessoal? Eu levo. Se não fosse um problema lá, uma separação, será que você teria mudado o seu jeito de ser no seu casamento? Então, às vezes é um choque, gente. Realmente a crise ela vem para dar um choque na gente. Acorda, como disse Paulo para essa igreja, desperta, vocês estão vivendo dormindo. Vocês estão vivendo na mesmice. Acordem. Não adianta ser nem negativo e nem positivo. Não, vai dar tudo, não, na minha vida vai dar tudo certo. O que você está fazendo? Qual é a sua atitude positiva? Nenhuma. Ele tem palavras positivas, mas ele não tem atitudes positivas, ele vai morrer igual o negativo, na mesmice. Na mesmice. E Deus, tem uma coisa que me incomoda demais, gente. Me incomoda mesmo, assim, sabe? Uma das coisas que me fez ficar na igreja, eu não sei como é que foi o diálogo, assim, mas eu ainda, nisso da minha juventude, eu queria ser uma pessoa importante, foi esse o termo que eu usei, importante. Eu quero ser uma pessoa importante, porque eu achava que eu não era ninguém. Então, meu sonho, meu desejo era ser uma pessoa com relevância, com importância. Eu queria vencer. E aí, nessa igreja, o pastor me disse, não, tu está no caminho, então. Porque com Deus tu vai ser importante, com Deus tu vai ser relevante, palavra que eu uso hoje, não usava naquela época. Com Deus tu vai vencer. Eu pensei, aqui que eu quero ficar? Alguém quer ser um derrotado aqui, gente? Ninguém quer ser derrotado. Um dos fatores que fez eu ficar, e eu realmente desenvolver uma comunhão com Deus, eu realmente buscar Deus, porque eu tenho falado, as pessoas querem Deus, mas não buscam Deus. E a Bíblia diz, se você buscar, você vai não é se você querer, se você quiser Deus, você vai achar Deus. Não, é se você buscar, você vai achar. Não é ficar sentado achando que Deus vai vir até você. Deus já fez mais do que tinha que fazer por nós. Então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que buscar. Eu busco e aí eu tenho Deus. Eu alcanço, eu encontro, eu acho Deus. E a Bíblia diz, o próprio Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E abundância, gente, abundância. Ele disse isso, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Abundância é mais que o necessário. É mais que o necessário. É mais que o necessário. Talvez não seja uma riqueza incontável, mas é mais que o necessário. Agora eu olho para as pessoas emocionalmente, elas têm menos que o necessário. Eu olho para as pessoas espiritualmente, elas têm menos que o necessário. Eu olho para as pessoas financeiramente, elas têm menos que o necessário. Eu olho para a questão cultural, de conhecimento, as pessoas têm menos que o necessário. As pessoas são ignorantes, não no sentido de burras, mas no sentido de falta do conhecer, falta de conhecimento. Mas a palavra diz que Jesus veio nos dar vida em abundância. Por que eu não desfruto essa vida? Porque eu não me desenvolvo, porque eu não saio do sistema. Gente,
Deus tem muito mais para nós. A Bíblia diz assim, Deus diz assim, olha, os meus pensamentos não são igual de vocês, são maiores. Os meus caminhos não são iguais de vocês. Vocês estão querendo caminhar aqui, eu tenho um caminho mais alto para vocês. Gente, olha essa riqueza. Vocês estão olhando um caminho aqui, eu estou olhando um caminho mais alto. Vocês têm uns planos, eu tenho planos maiores para vocês. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, e são pensamentos de bem, não de mal, para dar um futuro e uma esperança para vocês. Mas qual é o problema? O problema é que o povo vive alheio a Deus, vive alheio ao conhecimento de Deus. Por isso que Paulo disse, desperta, levanta, acorda, Cristo vai te iluminar, tu vai olhar os teus caminhos, tu vai aproveitar as oportunidades, e tu vai conhecer a vontade de Deus. Tu precisa conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia ela traz para nós, ela abre a nossa mente. Ela abre, a minha mente ela abriu pela palavra de Deus. Eu enxergo coisas de uma maneira diferente da que eu enxergava pela palavra de Deus, por sentar aí que nem vocês e ouvir uma mensagem no modelo dessa aqui, que só não entende quem não quer, que só não se rende quem não quer, que só não se abre quem não quer, e aí fica na mesmice. Deus tem coisas maiores, mas a gente tem que despertar. Vamos orar logo. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Obrigado por cada um que aqui está e cada um que do seu lar nessa noite esteve com a gente. Eu quero, Pai, clamar a Ti para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor continue despertando o Teu povo, para que nós possamos, ó Pai, nos levantar, ter uma vida iluminada, e que nós possamos, ó Deus, rever os nossos caminhos, e que as crises que a gente tem passado, por tudo que tem acontecido no mundo, ou as crises que a gente tem passado na nossa vida, elas possam trazer esse despertamento, e nós possamos perceber o que de bom isso pode trazer para nós, o que de mudança isso pode trazer para nós, e que nós possamos ter atitudes positivas diante de todos esses desafios. Eu abençoo a cada um e peço a Ti, Espírito Santo, que Tu possa continuar falando nos corações. Eu peço pela minha vida, eu peço pela igreja, pela nossa família da fé, continua despertando e abrindo a mente de cada um de nós, para que nós possamos ver as coisas, não na ótica do mundo e do sistema que a gente foi ensinado, mas que nós possamos olhar para a vida de acordo com a Tua vontade, com o Teu propósito, que nós possamos abrir os olhos e enxergar aquilo que ninguém nos ensina e que ninguém nos mostrou, mas que o Senhor possa mostrar aqueles que estão despertando, aqueles que estão se levantando, e aqueles que vão, Senhor, a partir das mensagens que têm recebido, do ensino que têm recebido, vão parar de cultuar a ignorância e vão começar, Senhor, a buscar o conhecimento do Senhor e buscar viver uma vida de acordo com a Tua vontade, desfrutando das Tuas promessas. Eu abençoo a todos, peço um restante de semana abençoado, em nome de Jesus.